friozinho, café, e refletindo aqui, uma pergunta que foi feita, uma das perguntas mais interessantes aqui, que fizeram ao Senhor Jesus. Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Galera, você aí que é cristão, você aí que segue a palavra, você que foi batizado, ou ainda mesmo se não foi, por qualquer motivo que seja, alguma vez você já deve ter pensado assim, como é que eu faço para ser salvo? Existe mesmo esse negócio? Existe. Existe, e Jesus deixou bem claro o passo a passo. Então, eu gosto muito dessa parábola, que era uma das formas que Jesus ensinava, através de parábolas, que são histórias, que através de um exemplo ele dava algum ensinamento, muitas vezes explícito, muitas vezes oculto, para aquelas pessoas que o seguiam. Então, essa parábola que tem essa frase aqui, ela está escrita em Lucas 10, verso 25. Se vocês quiserem acompanhar aqui, mais uma vez eu vou falar, essa aqui é a Bíblia King James, uma Bíblia de estudo, tá? Ela tem o verso e tem alguns comentários aqui na parte de baixo. Então, quem não conhece, eu acho uma Bíblia muito bacana, Vamos lá. Lucas 10, verso 25 em diante, a parábola do bom samaritano. Certa vez, um advogado da lei levantou-se com o propósito de submeter Jesus à prova e lhe indagou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Ao que Jesus lhe propôs: o que está escrito na lei, como tu a interpretas? Porque esses estudiosos da lei, eles queriam pegar Jesus na curva, só que Jesus era ligeiro demais. Então esse estudioso aqui falou assim: quero ver o que Jesus vai falar, se ele vai colocar, aqui falar advogado da lei, que era aquele perito, o cara que ficava debruçado em cima da lei antiga, da lei de Moisés, e ficava ali, sabia decorado, de trás para frente, de frente para trás, cada ponto. Eu falei, quero ver se Jesus vai dar alguma bola fora para a gente pegar ele. O que eles queriam era isso, queria pegar Jesus para falar que ele não era o Messias, que ele não era o enviado. E aí ele fez essa pergunta, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus, ele tinha esse não costume, mas essa sabedoria de responder uma pergunta, muitas vezes com outra pergunta. Então ele colocou assim: o que está escrito na lei? Como tu a interpretas? Ele devolveu a batata quente no colo do perito. Aí o perito replicou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com toda a tua capacidade intelectual. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus afirmou: respondeste corretamente, faz isso e viverás. Aí ele falou, cara, devolveu a batata, vou ver se eu pego ele mais uma vez. Então Jesus, ele no entanto insistiu em justificar-se, querendo afirmar, ele quero ver que ele vai errar. Mas quem é o meu próximo? Aí ele deixou a bola pingando. E Jesus não deixa a bola pingando, ele devolve e daquele jeito. Então foi assim, diante do que Jesus lhe responde assim. Aí começa a parábola. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, quando veio cair nas mãos de alguns assaltantes, os quais, depois de lhe roubarem tudo e o espancarem, fugiram e abandonaram quase morto. Jerusalém para Jericó, aproximadamente 30 quilômetros, tá? E naquela época, a Jericó já havia sido reconstruída, e era uma espécie de cidade turística, então tinha pessoas que visitavam de passagem, e voltavam para Jerusalém. Então essa pessoa provavelmente estava voltando, e aí os ladrões meteram a pancada no cara, roubaram ele, chutaram, deixaram ele abandonado ali, ferido, para morrer no meio da estrada. Coincidentemente, descia um sacerdote pela mesma estrada. Assim que viu o homem, passou pelo outro lado. Tipo assim, muitas vezes a gente está andando assim, vê alguma pessoa ali na frente, você fala assim, não quero nem passar por a pessoa, aí você vai atravessar a rua. Foi o que o sacerdote fez, tá? Do mesmo modo agiu um levita. Quando chegou ao lugar, observando aquele homem, passou de largo. Passou de largo e passou do outro lado. Que quer dizer o sacerdote ou levita? O sacerdote era aquele que intercedia pelo povo a Deus.
que era autorizado a entrar no templo, né? E o levita era aqueles que serviam no templo, ou seja, ambos eram representantes de Deus, o sacerdote e o levita. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e assim que o viu, teve misericórdia dele. Então aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Em seguida colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. O interessante aqui é que ele caracteriza essa pessoa que é um samaritano. E essa parábola estava sendo pregada para os judeus, né? Não sei se você sabe, mas existia uma rixa, né, entre judeus e samaritanos. Por quê? Os judeus tinham preconceito com os samaritanos, porque de alguma forma eles se separaram, né? Os samaritanos eles tinham uma origem entre os casamentos entre judeus e gentios. Então eles achavam aquelas pessoas que eram impuras, né? E eles também tinham um templo diferente. Os judeus tinham um templo em Jerusalém e os samaritanos tinham um templo lá em Gerizim. Então eles queriam servir a Deus do modo deles, né? E seguiam somente o Pentateuco, que são os 5 livros de Moisés. Enfim, depois, se você quiser mais detalhes, você procura aí qual é a rixa entre judeus e samaritanos. Mas o grande ponto aqui é o seguinte: na parábola, Jesus fala que o samaritano fez o que os judeus não fizeram. Ele não teve preconceito. Mas por que o samaritano? Porque na visão dos judeus, o samaritano era uma pessoa impura, uma pessoa ruim, uma pessoa que não tinha parte com eles. Então assim, se aquele que era ruim estava cuidando do próximo, por que vocês, que são os representantes de Deus, não tiveram misericórdia dele? Aí, continuando, então ele colocou em cima do animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, ele deu 2 denários ao hospedeiro e lhe recomendou: cuida deste homem, e se alguma despesa tiverdes a mais, eu reembolsarei a ti quando voltar. O interessante é que esses 2 denários, na época, um denário equivalia a um valor de 1 dia de trabalho, né? Então, ele deixou na hospedaria o equivalente a 2 dias de trabalho. E esses 2 denários, na época, ele podia pagar até 2 meses de hospedagem. Então era muito dinheiro. Não era pouca coisa, tipo assim, não deu esmola. Não é esmola, tá? Foi muito dinheiro que ele deixou. E ainda ofereceu para o rapaz lá da hospedaria. Falou: se ele precisar de alguma coisa, tiver algum gasto, eu vou te pagar quando eu voltar. Aí continuando: qual desses 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aí o doutorzão da lei respondeu: o que teve misericórdia para com ele. Aí Jesus falou: vai e procede tu de maneira semelhante. É uma parábola. Ela é uma parábola simples de interpretação, né? Mas ela é muito profunda, porque ela é o básico, né? Muitas vezes a gente fica querendo fazer um monte de coisa, querendo agradar e querendo só aparecer. Só que o básico bem feito você não faz, né? Muitas vezes a gente não entende isso daqui na prática. Quem é o teu próximo? O teu próximo é o teu irmão, que às vezes vive dentro da tua casa. Pode ser um parente teu próximo, um familiar próximo, um vizinho teu, uma pessoa que você passa por ela na rua. A palavra é clara, não tem segredo. Qual que é o teu próximo? O próximo é aquilo que está ao teu redor. Então a gente pode tirar esse exemplo, né? A questão de os judeus, lá, o sacerdote, os levitas que se achavam maiores, passaram de largo, ou seja, fugiram, não quiseram encarar, ou ficaram com medo de ajudar o homem que estava ali caído e ser pego pelos assaltantes também. Vazaram, foram embora. A pessoa que era tida como ruim, né, ou como que tinha um preconceito com ele, que era o samaritano, teve o bom coração, né, que na visão dos judeus ele não teria, que ele era uma pessoa ruim, era uma raça ruim, os samaritanos. E Jesus deixou isso aqui claro. Então assim, vamos refletir sobre o nosso próximo, sobre o que a gente pode fazer, né? Muitas vezes a gente quer fazer coisas mirabolantes, né? Eu conheço pessoas, não gosto de citar nomes e nem que possam ser identificadas, mas tem pessoas que gostam de fazer coisas
para outras pessoas que nunca o verão, ou para empresas, ou para até igreja, né? Pessoas que fazem coisas na igreja, só que dentro da própria casa não tem coragem de fazer um favor para a própria pessoa que convive com ela dentro de casa. Então assim, né? Isso não é um ataque, isso de maneira alguma, né? Isso é apenas uma reflexão. Vamos ajudar o nosso próximo e ficar mais próximo da salvação eterna. Tamo junto, galera. Feliz sábado a todos.